Oi, gente! Tô de volta nesse podcast. Passei aí uma temporada de férias e tive, né, uma ajuda extra aí, que foi a minha pastora aqui com vocês. E eu vi os podcasts, eu vi que foi uma bênção a participação dela aqui. Eu sei que vocês gostaram muito e eu fiquei muito feliz de ter, né, dividido aqui esse podcast com ela. Realmente foi muito, muito bom mesmo. Agora já estou de volta, gravando, trazendo, né, conteúdos aí para vocês. E eu estou muito, muito feliz. Eu estive no Brasil por quase, o quê? 5 semanas, eu acho. E foi um tempo maravilhoso de férias, de descanso com a família. Depois dei uma estendida aqui de férias, já que a minha pastora estava em casa, né? Pastor em casa, então a gente dá uma descansada. E aí agora nós estamos de volta. Então é muito bom estar com vocês aqui. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Leão do Norte. É uma honra ter a tua presença aqui semanalmente, nos acompanhando, se dedicando, sendo fiel mesmo, porque quem está aqui é fiel. Toda semana está aqui. E tem gente que fica assim, pastora, cadê? Não vai ter podcast essa semana? E é muito bom realmente contar aí com a participação de vocês. Eu quero te convidar, na verdade, te pedir a compartilhar esses episódios aí. Eu sei que Deus tem falado poderosamente ao coração de vocês, então não deixem de compartilhar. Como eu vi os podcasts, e eu vi a minha pastora sempre comentando, né? Eu não estou sozinha nesse podcast. Estou aqui com a participação, com a presença da pastora Jéssica comigo, me ajudando a gravar esse conteúdo para vocês. Então, dá um oi, pastora. Oi? Mas só para vocês, ela já participou desse podcast comigo, então você já a conhece, mas ela está sempre aqui comigo também, todas as quintas-feiras, gravando esses episódios. E é isso, gente, é isso. Vamos para a palavra de hoje, que, gente, eu tenho tanta coisa para compartilhar nesses episódios com vocês, nos próximos episódios, porque como Deus falou comigo nesse tempo aí de descanso, de férias, e como é bom, né, gente, a gente sair de férias. Como é bom a gente sair da nossa bolha e ir para outros, né, horizontes, outros ambientes, conhecer outras pessoas, participar, né, de reuniões com outras pessoas. Meu Deus, como Deus fala! E eu fui muito, muito edificado. Deus falou muito comigo ao longo desses dias. Eu vou trazer várias coisas aqui do que Deus falou comigo. E eu vou começar com a palavra de hoje, porque hoje o tema desse episódio é o poder da palavra. O poder da palavra. Por que, pastora? Gente, eu creio que essa palavra não vai ser nova para vocês. Certamente você já ouviu aí em alguma pregação, em algum outro podcast, ou sei lá, em algum vídeo aí no Instagram. Mas é algo que é sempre bom a gente estar, né, trazendo ali um refresh, vamos dizer assim, para que a gente não esqueça. Então, hoje nós vamos falar sobre algo que é invisível, mas extremamente poderoso, que é a palavra. E eu vivi algo, é, uma experiência que eu tive, e na verdade é a segunda vez que eu vivo isso, e Deus, graças a Deus, né, tá ali o Espírito Santo falando com a gente, nos incomodando, e ele me incomodou. Então, a palavra tem o poder de construir, de destruir, de curar, mas também de aprisionar. E muitos não percebem, né, o que estão vivendo hoje, mas é resultado daquilo que nós estamos falando constantemente. Olha que poderoso. Muitos não estão percebendo, mas a realidade que você hoje tem vivido é um resultado das palavras que você ou pronuncia constantemente, diariamente aí no seu dia, ou você já falou lá no seu passado e hoje você está vivendo essa realidade. Então, isso é o poder da palavra. E lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Olha só, então nós vamos entender hoje o peso espiritual da palavra. O poder da repetição, que foi justamente o que eu vivi, vou trazer essa experiência para vocês. O que a ciência confirma
ao repetirmos, né, por tantas vezes as mesmas palavras e como nós podemos alinhar a nossa boca com os céus, sabe? Como nós podemos reproduzir isso. Então, a primeira coisa é que a palavra, gente, ela tem o poder de criar realidade. Sim, a palavra tem esse poder. Tanto que nós vemos lá no início de tudo, que Deus disse lá em Gênesis, capítulo 1. Deus disse assim, haja luz. E o que foi que aconteceu, gente? Houve luz. Lá em Gênesis diz isso. Então, Deus, nós sabemos que Ele construiu todo o mundo a partir da palavra. Então, a palavra ela tem sim esse poder de criar realidade. Eu já te pergunto, o que que tem saído da tua boca? Será que você tem você tem entendimento quando você libera algo? Quando você declara algo? Será que você faz isso com intencionalidade? Ou você faz muito mais por repetição, por hábito? Ai, todo mundo fala, pastor, eu também estou falando. Mas entenda isso hoje, e esse é o propósito desse episódio. É trazer para vocês um entendimento do que você está falando, para que você não siga colhendo os mesmos resultados, vivendo as mesmas coisas. Então é por isso que eu decidi trazer essa palavra para vocês hoje. Então Deus, ele criou o mundo através da palavra, ou seja, falando. A palavra tem esse poder criativo, né? Tanto que nós vemos isso em Gênesis, quando Deus, né, que se haja luz, houve luz, que haja agora os luminares do céu, teve. Então, assim, criação, é criação. Deus criou tudo a partir da palavra. E muitos querem viver mudanças na sua vida, mas continuam falando as mesmas coisas. Muitos de nós queremos viver algo diferente, mas da nossa boca são as mesmas palavras. Que palavras são essas? Aí você tem que sondar, né? Começar realmente a sondar e a perceber o que tem saído da sua boca. Muitos de nós falamos, né? Nada dá certo para mim. Eu conheci uma vez uma menina que ela falava isso para mim. Adriana, não sei o que acontece, mas comigo nada dá certo. E de fato, parece que, como eu disse, como a palavra tem poder, acontecia que de fato nada dava certo para essa menina. Se ela começava um trabalho novo, passava 2 meses, pronto, era despedida, não continuava. Ou se ela conhecia alguém, um rapaz, passava um tempo, não dava certo. Então, tudo que ela estava, sabe, que ela começava, que ela dava início, depois de um tempo, não dava certo. Mas por quê? Porque ela repetia isso constantemente. Nada dá certo na minha vida. Outra coisa que nós falamos muito é eu não consigo. Eu não consigo. Quem nunca falou isso? Então, o poder, né, de repetir, a neurociência ela tem uma explicação para isso. Mas outra coisa que a gente fala, a minha vida é tão difícil, pastora. Você não sabe como a minha vida é difícil. Isso se torna, sabe, um hábito na tua vida e você começa só o tempo todo repetir, repetir, repetir. Parece um disco arranhado. Por que que... Vocês já perceberam que por que que a gente consegue memorizar certas músicas? Porque a gente repete, repete, a gente ouve constantemente e o nosso cérebro começa a memorizar aquilo. E quando a gente canta, já se torna algo normal. Por quê? Por causa da repetição. E outra coisa que também a gente fala muito, né? As mães, muitas mães repetem isso também. Ai, o meu filho não vai mudar. Ai, o meu marido é a mesma coisa. Não, eu já não aguento mais o meu marido. Ai, ele não muda. Ele é assim. Aí você só foca, né, naquilo que não presta do seu marido ou do seu filho. E isso começa a se tornar uma repetição na sua vida. E lá em Lucas, a Bíblia diz assim, ó, que a boca, ela fala do que o coração está cheio. Que você ou do que você tem enchido o teu coração? A pergunta que eu tenho para você hoje, do que você tem enchido o teu coração? Do que o teu coração está cheio? Porque se ele está cheio da palavra de Deus, consequentemente, nós sabemos que a tua boca vai começar a liberar
do que o teu coração está cheio. Mas se no teu coração está cheio só de murmuração, reclamação, pessimismo, também isso vai, né, sair aí pela sua boca. Então, se você quer mudar a sua realidade, nós precisamos mudar, primeiramente, as palavras que têm saído da nossa boca. Pegue essa chave aí. Se você quer mudar a realidade que você vive, começa mudando o que tem saído da sua boca. E eu lembro uma vez lá em casa, quem é mãe vai se identificar. Eu estava me arrumando para ir para a igreja, para o culto. E aí, aquela loucura, né, pela manhã. Arruma um menino, arruma outro. Você tem que se arrumar, dar café da manhã para um menino. Aquele estresse, aquele mini caos pela manhã. Gente, aquilo começou a gerar um estresse em mim. Começou a gerar um estresse, porque eu estava vendo o horário e estava já começando a me atrasar. E eu comecei a reclamar, eu comecei a reclamar, eu comecei. Gente, resumindo, a atmosfera, o ambiente estava tão pesado. Por quê? Porque as crianças estavam fazendo bagunça? Não. Porque eu permiti com que aquele caos que estava ali, né, no meu exterior, que era ali no ambiente que eu estava, afetasse o meu interior e, consequentemente, eu comecei a reclamar, comecei... E naquela hora o Espírito Santo começou a falar comigo, filha, abre a boca e adora. Coloca um louvor e começa a adorar, em vez de ficar murmurando, reclamando, sabe, brigando. E eu fiz isso. Gente, foi assim, automático, eu não tô brincando, foi automático. Como a atmosfera da minha casa mudou. As crianças que estavam brincando, o Lucas do nada começa, glória a Deus, aleluia, porque eu comecei também a glorificar em vez de reclamar. Então, o que era para ser uma manhã caótica se tornou uma manhã gloriosa, porque eu ouvi o Espírito Santo, obedeci e, consequentemente, teve uma alteração, uma mudança ali naquele ambiente. Então, se você quer mudar isso que você está vivendo hoje, comece mudando as palavras que têm saído aí da sua boca. Testemunho aqui, né? O que você repete se torna uma realidade. Aqui é o testemunho que eu falei que eu ia compartilhar com vocês. É que nesses dias o Espírito Santo também me confrontou com algo realmente assim, tão simples, mas foi profundo para mim, porque me tirou de um lugar que eu estava, que nem eu estava percebendo, que eu estava repetindo o tempo todo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E aí, quando alguém me procurava, tem que fazer isso. Eu falei, mas cadê o tempo para fazer isso? E isso, gente, começou na minha cabeça, sabe? Então, isso começou a gerar em mim pressão, ansiedade, preocupação, cansaço. Sabe, a minha mente começou a ficar perturbada, literalmente. Por quê? Porque tanto de eu repetir as mesmas coisas. E sem perceber, eu já comecei a ver que isso começou a se tornar uma realidade na minha vida. Só que aí, quando eu fui confrontada pelo Espírito Santo, e glória a Deus que a gente tem, né? O Espírito Santo, gente, glória a Deus. Quando eu fui confrontada pelo Espírito Santo, ele me perguntou, filha, de verdade tu não tem tempo? E aí ele me levou a fazer assim, uma análise de todo o meu dia, de toda a minha semana. E eu falei assim, gente, eu tenho tempo. Eu tenho tempo. Só que, e com isso aqui eu não estou anulando, tá? Presta atenção. Eu creio que tampouco, sim, eu queria anular as responsabilidades que eu tenho. De fato, eu tenho responsabilidade. Tenho filho, tenho casamento, tenho marido para cuidar, tenho a minha casa, né? Tenho um ministério, tenho também o trabalho fora, tenho a empresa, tenho, meu Deus do céu, bastante coisa. Eu tenho muita coisa, a verdade é essa. Mas, gente, quem foi que criou o tempo? Foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. E ele estabeleceu dentro desse tempo 24 horas para o nosso dia. Dentro dessas 24 horas, o normal, né, do ser humano é dormir aí 8 horas e meia. Alguns precisam de 9, 10 horas. Mas o normal ali é entre 7 horas e meia e 8 horas que a gente dorme. E o resto do nosso tempo, o que que a gente faz? O que que nós fazemos? Gente, eu tenho o hábito lá em casa de 7h30 colocar minhas crianças para dormir. De 7h30 a 9h30, mais ou menos, que é a hora que eu vou me deitar, gente, eu fico de boa sem fazer nada.
Nada, nada, nada. É a minha rotina que funciona para mim, que é o meu tempo de descanso, depois de um longo dia de trabalho, depois de fazer as tarefas que eu preciso fazer. Então, né, eu tenho umas 2 horinhas ali depois que as crianças dormem para mim. E aí o Espírito Santo trouxe isso à minha memória. Ele falou: como é que você não tem tempo? Se você quiser, você tem sim tempo. Basta você, talvez, não usar 2 horas para o seu descanso, mas talvez usar 1 horinha ali, e aí deixar 1 hora para o seu descanso, depois você vai dormir. Então, é saber administrar o tempo. E Deus, Ele quer nos ajudar nessa tarefa aí de administrar. Gente, Ele construiu o mundo em 6 dias. 6 dias. Nós temos, gente, tanto tempo. E o que que nós estamos fazendo com esse tempo? O que que nós estamos fazendo? Então, eu fui confrontada, né, com essa verdade. E aí, como eu disse, eu comecei a perceber que isso não era uma realidade minha, mas que de fato eu tinha tempo. Mas como eu disse para você, isso já estava se tornando uma realidade na minha cabeça. Por quê? Tanto de eu repetir as mesmas palavras. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E lá em Provérbios 23:7 diz assim: como imagina a sua alma, assim ele é. Como imagina em sua alma, assim ele é. Então, a repetição, ela molda a percepção. Presta atenção nisso. E a percepção, ela molda a nossa realidade. Entenderam isso? Então, em vez de eu ficar, né, ali reproduzindo a mesma palavra, eu não tenho tempo, eu fiz como eu fiz lá com a adoração. Vocês lembram do exemplo anterior que eu trouxe? Eu comecei a orar, o Senhor, me dá tempo. Ou, na verdade, me dá tempo, não, me dá sabedoria para eu administrar o meu tempo. Porque se o Senhor me deu todas essas responsabilidades, o Senhor também quer me ensinar a cuidar de todas elas. Entendem isso? Então, eu comecei a declarar e a orar sobre isso. E as coisas estão, graças a Deus, mudando. E eu não estou sentindo mais, sabe? Só que como eu disse, sempre é um processo, né? Não é do dia para a noite, está lá de dentro. Mas o importante é a gente realmente entender o que nós estamos falando, ter entendimento, consciência, gente. Consciência. Hoje nós estamos vendo tanto no automático, tanto, que a gente já não tem mais consciência do que está saindo da nossa boca. Nós não temos consciência, a verdade é essa. Nós falamos, 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 só repetimos, repetimos, repetindo. E aí, quando a gente vai ver, aquilo está uma realidade, se tornando uma realidade na nossa vida, e nem sempre o que está sendo, né, liberado, declarado na nossa boca é algo positivo. Muitas vezes é algo que está fazendo mal para a gente. Para mim, estava me fazendo mal. Eu o tempo todo dizendo, não tenho tempo, não tenho tempo. Estava realmente gerando em mim ansiedade, preocupação, pressão de que, meu Deus, eu preciso fazer, enquanto eu tenho tempo, isso, porque eu sei que daqui a pouco vai ter mais coisa. Gente, quando a gente se propõe a fazer o que precisa ser feito, você vê que você tem, sim, tempo. Quantas vezes eu, muito ansiosa, ai, eu não vou dar conta, meu Deus, é tanta coisa, é tanta coisa, é tanta coisa. Bastou parar de reclamar, bastou parar de falar, repetir essa, sabe, essa palavrinha e começar a fazer. Que, gente, deu certo, deu certo. Então vocês entendem como Satanás muitas vezes, sabe, ele quer nos envolver assim em situações para nos aprisionar, porque a palavra tem poder também para aprisionar, tá? Então, vamos continuar. Então, a palavra repetitiva, ela tem sim esse poder de se tornar uma realidade na nossa vida. E o que a neurociência, eu pesquisei sobre isso aqui, porque para mim isso aqui faz tanto sentido. O que a neurociência também fala sobre isso, gente? A neurociência, eu até anotei aqui, explica algo impressionante. O cérebro, ele aprende pelo quê? Por repetição. Por que que muitas crianças precisam, né? Estão ali na fase de crescimento. O que que a gente tem que fazer o tempo todo? Repetir, repetir e repetir. Até hoje eu tenho que repetir. Engraçado que o Lucas, o meu mais velho, é muito engraçado. Eu falo com ele e ele tem essa necessidade realmente de repetir várias vezes. Então, quando eu começo a falar, Lucas, você precisa fazer isso, isso, isso. E eu falo de forma muito séria com ele para ele entender. Aí ele sai da onde eu tô, aí ele vai para um canto lá da sala e começa a repetir
o que eu tô falando com ele. E ele repete, gente, muitas vezes, muitas vezes. É muito engraçado. Eu morro de rir por dentro, porque ele não pode ver que eu tô rindo, né? Que eu falei sério com ele. Mas ele ele repete, repete, repete. Então, o cérebro, ele aprende por repetição. E toda frase que nós repetimos, ela cria caminhos neurais, como trilhas que vão ficando cada vez mais fortes. Então, se você repete, como eu estava repetindo, eu não tenho tempo, o cérebro começa a acreditar, mesmo que não seja totalmente uma verdade. Mas pelo fato de você repetir tanto, ele começa a realmente, né, a fazer disso uma crença ali na sua mente. Então você se sente, claro, mais pressionado, se vê com menos soluções, né? Como você pode solucionar os problemas, as coisas que você precisa fazer. Você fica muito mais ansioso e você só faz fortalecer ainda mais aquele pensamento que você já tem repetido. Olha só como o cérebro é inteligente. Ele faz. Eu lembro, olha, estou trazendo várias coisas para vocês, mas eu lembro, teve uma fase da minha vida que eu falava assim: eu não consigo concluir nada. Eu sou uma fracassada. Eu falava desse jeito. Eu sou uma fracassada porque eu não consigo concluir nada. E como o nosso cérebro é tão inteligente, ele procurou, na minha cabeça, todos os fracassos que eu tive para fortalecer esse pensamento que eu tinha. Aí, eu não consigo, tipo, eu começava uma vitamina, não conseguia parar. Eu começava a ler um livro, não conseguia concluir. Eu começava algo, não conseguia. Ele trouxe várias situações que eu vivi para fortalecer aquele pensamento que eu constantemente repetia. Eu era fracassada, eu não conseguia fazer nada. Vocês entendem isso como realmente o cérebro é um negócio de louco? Então, isso tudo, né, que eu trouxe para vocês se chama viés de confirmação, segundo a ciência. Mas quando nós mudamos a palavra, nós reprogramamos a nossa mente. Novas palavras, novos pensamentos, novas emoções e novos comportamentos. E como a Bíblia nunca fica para trás, o que a Bíblia diz sobre isso lá em Romanos 12, 2? Transformai-vos pela renovação do quê? Da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O apóstolo Paulo, né, fala sobre nós não nos amoldarmos, não, né, nos tornarmos parecidos com o mundo, mas transformarmos a nossa mente pela renovação. Então, quando nós mudamos o que nós falamos, nós automaticamente mudamos a maneira que a nossa mente funciona. Isso é muito poderoso, gente. Como Deus, ele é tremendo. E por que que Deus, ele traz isso na sua palavra? Porque ele sabia como nós iríamos chegar até ele. Ele sabia as bagagens que a gente ia trazer do mundo, a forma que o mundo, né, vive. Então, para viver uma novidade de vida com Cristo, nós precisamos passar por essa metanoia. Metanoia. Tivemos um curso aqui com a nossa pastora e ela falava muito sobre a mudança de mente. Clique, mudança de mente. E é justamente isso que nós precisamos, sabe? Realmente mudar, sabe, as palavras que têm saído da nossa boca para que também a nossa mente comece a ser reprogramada. Entendem isso? Então, ai, gente, tem muito mais, mas eu acho que tá quanto tempo já aí de vídeo? Tá bem, né? Então, nós vemos que o inimigo ele usa palavras. é, a gente vê lá no exemplo de Jesus no deserto. O inimigo usou a palavra para atacar Jesus. Então, ali, o primeiro ataque do inimigo foi essa conversa, tanto com Jesus também quanto lá com Eva, lá no Gênesis, no início de tudo. Ele usou a palavra para contorcer aquilo que Deus tinha dito para Eva, também usou a palavra para confrontar Jesus. Então, Jesus, ele não se justificou, ele simplesmente, gente, confrontou Satanás também com a verdade. Porque Satanás, por mais que ele estava ali usando a palavra, que é a verdade, mas ele estava usando de uma forma para desafiar.
Jesus. E Jesus usou essa palavra para botar Satanás no lugar dele, entende? Não para se justificar, mas para também entender que Deus queria para Jesus naquele momento. Uma outra coisa, palavras, elas liberam destinos. Palavras liberam destinos. Pode perceber quantas pessoas falam quando criança, né? Ah, eu vou ser um grande jogador de futebol. E tanto de repetir isso, acabam se tornando um jogador de futebol. Então, lá a gente tem, né, em Marcos 5:28, aquela mulher que sofria o fluxo de sangue. Ela mesma, antes de ver Jesus, ela declarou: se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. Ela liberou um destino ali para ela. Destino de cura, milagre. E o que foi que ela viveu? Milagre. Então, a fé, ela fala muito antes, né, de ver. Então, ela provocou, através da palavra, um destino para a vida dela. E a gente finaliza o episódio de hoje, né, como eu disse, alinhando. Como nós podemos, gente, alinhar a nossa boca com os céus? Como nós podemos? Primeiro, vigiando o que nós estamos falando. Como eu disse, nós precisamos ter consciência daquilo que nós estamos falando. Nós não somos tolos, não somos pessoas ignorantes. Pelo contrário, somos umas pessoas com entendimento, sabe, que tem conhecimento da palavra. Ah, mas pastor, eu não conheço a palavra, a Bíblia toda. Não precisa. Você precisa conhecer a palavra. Então, basta você ler. Basta você ler, porque também, né, o que adianta você conhecer toda a palavra e não praticar a palavra? Aí já é para um outro episódio, né? Como o apóstolo Tiago falou. Nós precisamos conhecer a palavra. Aquilo que a gente conhece, a gente põe em prática. E também nós precisamos, gente, ter um relacionamento com o Espírito Santo. Porque se nós temos esse relacionamento com o Espírito Santo, ele vai nos ajudar naqueles momentos que, sabe, quando a gente fala algo, ele vai lá, ei, filho, filha, isso não tá legal. Muda a forma com que você tem se expressado. Um outro exemplo que eu vivi também faz um pouco tempo, inclusive eu até gravei um vídeo lá no meu Instagram, se você não me segue, já vai lá me seguir, Adriana Haugen, que eu sempre oro com o Lucas, né, à noite. E eu sempre orava assim, Senhor, ajuda o Lucas nas dificuldades dele e tal. E teve um dia que o Senhor falou assim para mim, filha, muda a palavra dificuldade, coloca desafio. E eu assim, Jesus, mas o que é que teve uma coisa com a outra? Não é a mesma coisa? Ele falou, não, porque quando a gente usa a palavra dificuldade, já soa como algo difícil. Mas quando é desafio, é como se nos desafia para algo melhor. A gente vai ter um retorno, vai ter algo positivo naquilo que nós estaremos fazendo. Então, eu comecei a mudar a forma também com que eu orava com o Lucas. Então, nós precisamos vigiar no que nós falamos, através do quê? De uma consciência. Também, enchendo-se da palavra de Deus, precisamos, né, ter conhecimento, mergulhar, e através dela, quanto mais nos enchemos, mais nós iremos, a nossa boca, né, o nosso coração irá realmente expor, colocar para fora aquilo com que nós estamos nos enchendo. E por último, precisamos também usar a boca para declarar aquilo que Deus já declarou, já determinou sobre nós. Então, qual é o propósito de Deus para a tua vida? Quais promessas que Ele tem falado ao teu respeito? Começa a declarar isso. Começa a declarar isso. Gente, a gente não perde nada, mas algo na nossa mente começa a mudar. Então, se você aí, e agora você bem direta, se você é aquela pessoa que está em busca ou desejando muito um filho, começa a pôr a mão na sua barriga, viu, dona pastora Jéssica? Comece a pôr a mão na sua barriga e a declarar: você já é bem-vindo, meu filho, vem, que nós estamos te esperando. Qual é o desejo do teu coração? O que que você, sabe? Quer um casamento? Comece já a declarar sobre o teu casamento, comece já a orar pelo seu esposo, porque você vai criar uma realidade através daquilo que você está declarando. Você crê nisso? Amém? Então, escreva aqui nos comentários. Se você está no YouTube, escreva aqui nos comentários. Eu creio nessa palavra e começarei a declarar
isso sobre a minha vida. Se você está no Spotify também dá para fazer um comentário aí, tá bom? Então, é isso o episódio de hoje. Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração, assim como ele falou muito comigo, gente. Glória a Deus pela presença do Espírito Santo em mim, em você, porque nós, né, nos livramos de tantas coisas que a gente não tem nem consciência. Mas quando o Espírito Santo fala, a gente, né, louva, agradece e se alegra, porque ele está nos livrando de realidades que depois ele vai ter que, né, nos ajudar a consertar. Então, já é um livramento. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Estou muito feliz de estar de volta aqui nesse podcast. Novamente, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder aí. E nos vemos seguindo essa série aqui sobre mentalidade, poder da palavra. Vamos ter aí mais uns 2 episódios. Esse mês de fevereiro eu vou falar só sobre mentalidade, pensamento, emoções, pensamentos que aprisionam, palavras, enfim, vai ser poderoso esse mês de fevereiro. Então não perde nenhum episódio dessas 3 próximas quintas-feiras que vamos ter, que vai ser só sobre isso. Que Deus abençoe a todos vocês e nos vemos no próximo episódio.